Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Desejo a vocês as boas-vindas à nossa primeira aula, efetivamente, aí, a respeito de produção de energia, né, tipos de energia disponíveis no mercado. Bom, vimos o conceito de energia anteriormente, definimos o que é energia, calculamos ali a energia a partir de alguns exercícios, verificamos como que esta energia ela pode se apresentar na forma de movimento, na forma de energia potencial gravitacional e também através da energia potencial elástica, por meio ali de elementos mecânicos do tipo mola. Hoje nós trataremos da energia de uma forma um pouco mais abrangente ou mais específica, melhor dizendo, no sentido de entender como que o Brasil, especificamente, e o restante do mundo tratam a energia dentro dos respectivos territórios nacionais. Estamos aqui diante de um documento que é um documento oficial do governo brasileiro, Resenha Energética Brasileira. Notem que é uma edição do ano passado, a de 2024 ainda não encontra-se disponível. Então a edição de 2023 ela traz dados do ano de 2022, portanto no ano de 2025 teremos a publicação da edição de 2024 que trará dados de 2023. É assim que esse documento ele vem sendo tratado pelo governo brasileiro. Este material, por ser de domínio público, ele é disponibilizado no site do Ministério de Minas e Energia e, portanto, qualquer pessoa pode acessá-lo. Vou mostrar aqui, antes da gente começar a tratar de alguns pontos particulares do documento em si, que são bastante interessantes, vou começar apresentando para vocês algumas como chegar nesse material, como obter esse material ou eventualmente até outros materiais de anos anteriores que não de 2023. Primeira coisa, eu fui lá no site de busca Google e quando eu digitei Resenha Energética Brasileira, ele me trouxe como principais resultados esses três. Notem que eu já abri os três para verificar exatamente para onde ele iria me direcionar, mas o que é interessante para nós nesse momento é esse segundo link, que trata aqui das publicações. Vejam que o final do link é justamente publicações. Ao clicar ali, nós seremos direcionados para a página do Ministério de Minas e Energia, especificamente aqui dentro do que diz respeito à Resenha Energética Brasileira. E aqui embaixo nós temos dois botões, um que nos direciona para as resenhas e um segundo para o painel interativo. Aqui eu cliquei no painel interativo, vocês estão verificando que ele está carregando, vamos ver aqui o que ele traz de informações para nós, porém se eu tivesse clicado lá no resenhas, ele teria me direcionado para um campo onde existem todas as resenhas. Deixa eu voltar lá, depois a gente vem aqui para o painel. Então a resenha. Cliquei nas resenhas, ele me direcionou para todos esses arquivos aqui, ó. Desde 2011, que traz dados do ano de 2010, até o ano de 2023, que traz os dados de 2022. A data de modificação, então quando que foi modificado pela última vez. Porém aqui, pessoal, algumas coisas foram ocultadas, né? Até o ano passado a página era diferente, não era ainda esse o caminho, e nós tínhamos acesso a dados desde 1983, se não me falha a memória. Depois eu mostrarei a vocês aí um pouco mais de cuidado. Mas enfim, aqui já tem uma gama bastante grande que dá para trabalharmos de forma interessante, né? Dados desde 2010. E aqui se eu clico, por exemplo, nesse último, que é o de 2023, ele vai justamente me direcionar para aquele material que já está aberto. Aqui ainda tem uma página intermediária. E aí ele vai fazer o download e vai abrir aquela página que estaria apresentada para vocês. E tem um aqui também em inglês. É a primeiro ano que o material em inglês ele é divulgado. Se eu voltar aqui para dentro do painel interativo,
só para mostrar para vocês o que nós temos. É uma apresentação de 10 slides em que tem aqui dados de energia e dados de bioeletricidade. Então ele vai trazer basicamente aqui um resumo, um apanhado do que vocês já verão, poderão verificar ali dentro do resenha energética que eu trarei aqui para vocês, né? Então aqui ele traz na forma gráfica a distribuição da capacidade instalada no Brasil em termos de produção de energia medidas em megawatts. Então a eólica é no gráfico aqui de anel, o campo em verde. Notem que já cresceu consideravelmente, assumiu uma posição que antes nós não tínhamos. A energia solar é o destaque. Vocês poderão verificar aqui no gráfico de barras o quão insignificante ela era, né, ao longo dos anos. Era lá 1973, como eu havia mencionado, né, 74, a evolução que nós tivemos. A energia solar, ela passou a aparecer aqui no gráfico, é que aqui o laranja e o amarelo se confundem, mas por volta de 2014, tá, um pouquinho depois aí da energia eólica. Então a energia eólica apareceu, 2, 3 anos depois a energia solar passou a figurar dentro aí da nossa matriz energética. Então percebam que hoje já temos aí cerca de 11%, tanto para energia eólica quanto para energia solar, em termos de capacidade instalada de produção de eletricidade. Então esse é um dado bastante interessante, é algo que, olha lá a tabela aqui do lado, ela traz esses dados. Ó. A solar passou a ser produzida realmente em 2010, ainda que de forma tímida, mas já tem dados ali de 2010. E a eólica em 1994. Tá? Mas até então, até 2016, a solar praticamente era insignificante. A partir de 2017, ela realmente pôde ter ali um up e começar a fazer um pouco de sentido dentro da matriz. Tá? Hoje nós temos uma produção de energia elétrica em termos de megawatts equiparada, tanto entre a eólica quanto a solar. Temos de capacidade aí instalada de produção. A energia nuclear, ela ainda é a menor fatia. Notem que ao longo dos anos a produção dela é praticamente constante, com pequenos incrementos, mas ela permanece constante durante muitos anos. E ela ocupa uma fatia bem pequena da nossa capacidade instalada em termos de produção de eletricidade. E a termoelétrica, que é aqui em cinza, que tem uma parcela significativa, apesar de basicamente operar em épocas de estiagem como essa que estamos vivendo. Então esse gráfico é bem interessante, mostra o predomínio da produção de eletricidade a partir da energia hidráulica, mostra a evolução sendo mais significativa da eólica a partir ali dos anos de 2011 e a solar a partir do ano de 2017, né, de forma mais perceptível dentro do nosso gráfico. Seguindo aqui, a gente tem também a geração por ano, então é possível verificar o quanto que se produziu por ano por estado de energia elétrica. A gente consegue filtrar os estados, então verificar ali com uma lupa cada uma das regiões. Aqui o estado, a região sudeste, onde nós estamos basicamente instalados. Podemos verificar que na nossa região a máxima geração se deu a partir da capacidade de hidrelétricas, tá? Seguido das termoelétricas. As usinas sucroenergéticas, elas também podem ser entendidas como termoelétricas. Tá? Elas não perdem em nada de uma termoelétrica, nada mais são do que exatamente isso, as usinas sucroenergéticas, a produção de eletricidade a partir das turbinas e geradores instalados associados às caldeiras, elas trazem justamente essa produção de eletricidade
que, portanto, pode ser configurada aí como termoelétricas, tá? Apesar que aqui, se a gente avançar para dentro aqui da região de Ribeirão Preto e Sertãozinho, esse gráfico oficial não considera termoelétrica, ok? Importação e exportação, então o quanto nós importamos e o quanto nós exportamos de matéria elétrica, né, de produção de eletricidade. Então aqui para baixo do gráfico nós temos importação, tudo que é negativo é importação, ou seja, nós estamos despendendo dinheiro, estamos injetando dinheiro em outro país para poder trazer para nós a demanda de eletricidade. E tudo que é positivo é produção de eletricidade, então quanto nós estamos produzindo. Dá para a gente olhar com lupa, né, o intervalo desejado, 2015 a 2022, por exemplo, quanto que nós vendemos e quanto nós importamos de eletricidade. Então notem aqui que a demanda total é 310, praticamente, produção de 287. Então compramos uma quantidade aí de energia vinda de outros países, principalmente o Paraguai. Lembrando que a usina de Itaipu ela é parte brasileira e parte paraguaia. 80% da produção vem para o Brasil e 50% dela é do Paraguai, 50% é do Brasil. Então compramos 30% da energia produzida e, em teoria, disponibilizada para o governo paraguaio. Então aqui a exportação pintada em azul, importação pintada em laranja, nos mostra justamente que a nossa capacidade de exportação ela ainda era muito baixa e passou a existir de forma mais proeminente a partir dos anos de 2000. Até então, nós basicamente importávamos. Isso demonstra a capacidade de produção de eletricidade aumentando ao longo dos anos. Consumo por setor, isso aqui é bastante interessante, a gente consegue verificar o quanto que cada setor consome. Notem que a área de transportes ela vinha numa ascendente, até que hoje é a área que mais consome, é o setor que mais consome. A área industrial está perdendo força, e isso é preocupante, porque quando nós temos baixa produção industrial, refletida aqui pelo pouco consumo de eletricidade ou consumo menor do que de transportes, por exemplo, nós estamos mais nas estradas, é um país basicamente composto aí por linhas rodoviárias, estamos basicamente nas estradas distribuindo material que não necessariamente foi produzido internamente pelas nossas indústrias, porque estamos reduzindo a nossa produção industrial. Então isso demonstra claramente, esse gráfico demonstra claramente como que nós estamos aí em termos de produção industrial. Aqui por setor a gente consegue verificar onde a demanda é maior de eletricidade. Nós temos aqui a maior demanda justamente na área de transporte, seguida da área do setor industrial. O agropecuário aqui em cinza, ele ainda representa uma parcela pequena, né, e sofreu uma ascensão ao longo dos anos, porém não muito significativa. O comercial ele subiu consideravelmente, era basicamente irrisório e hoje figura aí com 3,5% aproximadamente. O setor energético tem também a sua demanda crescente e o residencial que é basicamente constante apesar do crescimento populacional. O que realmente salta aos olhos é o crescimento do setor de transportes, em detrimento aqui do setor industrial, que foi ocupando um espaço cada vez maior. Podemos olhar, por exemplo, para dentro aqui unicamente do setor industrial, como que evoluiu ao longo dos anos, para verificar aí a questão de consumo que a indústria fez da energia ao longo dos anos.
O último slide traz para nós também a separação por setor, e aqui a gente consegue verificar que tipo de fonte de energia foi mais demandada por cada setor. Posso, por exemplo, aqui verificar no setor de transportes, consumo principal de óleo diesel, que é totalmente aderente ao que a gente verifica, a quantidade de caminhões nas estradas tem aumentado cada vez mais, de forma bastante significativa, e isso é refletido pelo consumo de óleo diesel. A gasolina segue na segunda posição, demonstra a quantidade de veículos de uso aí utilitário, veículos de passeio, estão também em crescimento dentro do país, portanto, o consumo ele também não é diferente. O álcool seguido da gasolina, melhor, seguido da gasolina, exatamente, o álcool seguido da gasolina, né, também aí na terceira posição. O biodiesel, que tem crescido nos últimos anos. Querosene e gás natural também despontando aí nas próximas posições. No setor industrial, a gente consegue verificar que o consumo maior ele é de eletricidade, produção de eletricidade a partir do consumo de cana-de-açúcar ou produção de trabalho mecânico a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Então, verifiquem que o segundo maior consumo de fonte de energia dentro das indústrias está restrito às usinas. E basicamente essas usinas estão na região de Sertãozinho. É a segunda maior fonte de energia consumida pelo nosso país no setor industrial. Portanto, olha a importância que o setor sucroenergético representa para o setor industrial. Em quantidades menores, nós temos aqui o gás natural, o carvão mineral, o coque do carvão mineral, o óleo diesel, que são fontes não renováveis. Aqui a gente pode filtrar pelo tipo de fonte. Se eu puser aqui não renováveis, cadê? As não renováveis a gente teria que selecionar uma por uma, né? Que seria aqui o carvão mineral, o coque, gás canalizado. Ele traz apenas um, não me permite marcar mais de um. Achei que pudesse marcar todos, mas não vai ser o caso. Tá? E aí por ano também a gente consegue verificar. E no setor de transportes, a novidade não existe, né? É isso aí, gasolina, óleo e o etanol. Setor público e setor residencial. Olhem, verifiquem aqui o consumo de lenha bastante grande dentro das residências. O GLP, que é o gás de cozinha, não seria seria estranho se não estivesse ali, né? A eletricidade. Por fim, aqui o setor comercial também consumindo bastante eletricidade, um pouco menos de GLP. Aqui a gente está basicamente falando de estabelecimentos que oferecem refeições. E o setor agropecuário, muito parecido aí com o setor residencial, né? Só que o óleo diesel invertido em relação à eletricidade, uma vez que no setor agro nós temos muitos equipamentos movidos aí a motores estacionários e que, portanto, consomem óleo diesel. Então esse painel interativo ele é bem interessante, que a gente consegue buscar de forma interativa, como o próprio nome diz, várias informações a respeito de produção e consumo de energia no nosso país, e de forma um pouco mais monótona, digamos assim, a gente pode consultar cada uma das resenhas energéticas buscando informações para cada ano de interesse. Então aqui a gente tem
por exemplo, para esse material de 2022 como ano base, comparação de 21 com 22, verificando se há crescimento quando positivo ou decréscimo quando negativo da produção, da oferta de energia. Aqui estamos olhando o gráfico de oferta interna de energia, em que todas as fontes comercializadas no Brasil são tratadas. Se a gente avançar mais para baixo, a gente consegue verificar a oferta de energia no Brasil e no mundo, comparativos desde 1973. Então é interessante verificar aqui o posicionamento do Brasil em relação ao restante do mundo, que naquele painel interativo não traz. Aqui vocês poderão verificar o que já é sabido, porém de forma numérica, o destaque do Brasil em relação à utilização de fontes renováveis de energia. Poderão perceber que o Brasil é um dos que mais utiliza fontes renováveis de energia como oferta de energia dentro do território nacional. E o restante do mundo, principalmente aqueles mais industrializados, não necessariamente fazem esse tipo de aproveitamento das fontes renováveis de energia, o que também não é nenhuma novidade para nós brasileiros. Então aqui também, exatamente como no material que a gente acabou de verificar, consumo por fonte, consumo final do setor produtivo, dá para separar por setores. A gente tem mais para baixo aqui a evidência de que o transporte está em crescimento, e se a gente comparar com os anos anteriores, esse dado também se repetirá, que é exatamente o condizente, compatível com aquele painel interativo que nós estávamos manuseando há pouco. Porém, aqui estamos basicamente limitados aos dados comparativos entre o ano base e o ano anterior. Aqui tem algumas comparações em relação ao Brasil e alguns países. Notem que os Estados Unidos está aqui presente na comparação, Japão, portanto estamos falando de países de bastante impacto aí, de importância no cenário mundial, e outros com clima e tamanho de população mais ou menos parecido com o nosso, como o México, por exemplo, a Austrália, em que a gente pode traçar aí alguns comparativos. Então esse material ele tem informações diferentes das informações que nós vimos ali no painel interativo, mas outras que são basicamente as mesmas, porém limitadas a 2 anos de análise. Então o painel interativo ele é interessante porque nos mostra uma visão mais macro, mais abrangente, porém detalhes são mais facilmente perceptíveis dentro da análise desse material aqui textual. E quando você pretende fazer uma comparação entre uma informação mais específica, como essas que aparecem dentro desse texto, com anos anteriores, é aconselhável fazer o quê? Vir aqui na área de resenhas e baixar todos os textos de interesse e traçar os comparativos ano a ano, para justamente poder buscar uma informação diferente daquela que está no painel interativo e que seja de interesse naquele momento em que estamos analisando. Em termos de conteúdo, notem que aqui não tem grandes conteúdos, é realmente a possibilidade de analisarmos como que o Brasil se comporta e se posiciona em relação à produção e consumo de energia, comparado a ele próprio e ao restante do mundo. Espero que tenham compreendido, que tenham conseguido aí captar alguma informação. Acredito que vocês possam e devam fazer a consulta a esses materiais para também poderem analisar e eventualmente trazer alguma informação de relevância para o conhecimento e o contexto diário de vocês, para que também possamos discutir em aulas subsequentes a respeito deste material, desses dados. Nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem bem. Até lá.